Boa noite, José Rocha Diniz. Vamos hoje Jorge. começar pela partida do cônsul e a chegada do novo responsável pela representação de Portugal aqui no território. É assim, não é? Ele, durante esta semana, o cônsul Manuel Carvalho andou a fazer as despedidas, não é? Vai na quinta-feira, à noite, e, recebido com amizade e simpatia por toda a gente. E o próximo cônsul chegará, depois vai haver um período, e depois o cônsul chega em maio. Eu tive a oportunidade de estar em Portugal, aliás, foi por isso que durante estas 2 últimas semanas não tivemos esta conversa, e de variados setores dão-me as melhores opiniões em relação ao novo cônsul. É uma pessoa muito nova, mas com uma experiência, é diplomata de carreira, mas com uma experiência política também forte. Ele foi chefe de gabinete do secretário de Estado António Braga, do governo de Sócrates, e depois transitou para chefe de gabinete do ministro Miguel Relvas, não é? Portanto, digamos que é uma pessoa do Bloco Central, é uma pessoa, portanto, que lida bem com os dois setores, e toda a gente me diz o melhor do senhor em termos da inteligência e da capacidade de compreensão das problemáticas que ele ainda não conhece, porque não conhece aqui esta zona. E o que fica do cônsul Manuel Carvalho? Do cônsul Manuel Carvalho fica, na minha opinião, desempenhou bem o papel que tem que desempenhar em Macau. Um cônsul em Macau, para além das questões burocráticas do consulado, e não vamos esquecer que este consulado é o maior consulado português no mundo, não é? Tem depois aqui uma ligação política muito grande, não apenas com as autoridades locais da RAEM, mas também com a população e as diversas comunidades da população. Eu acho que ele desempenhou o lugar bem, e nestes jantares em que eu acompanhei, vi o modo como a comunidade se referia a ele com muito interesse. Eu parece-me, no entanto, é que há um outro problema. E eu queria alertar para este problema. É assim, isto é um bocado complicado, porque realmente, num país, por norma, o embaixador que fica na capital controla, digamos, os consulados. Mas não foi essa a experiência de Macau. Também porque Macau, embora pertença à Embaixada da China, tem um grau de independência muito grande, de modo que o que vimos até agora, o que até agora tinha acontecido, é que, por exemplo, com o cônsul Carlos Frota e com o cônsul a seguir, Pedro Moitinho de Almeida, o que tinha acontecido é que eles tinham um grau de independência muito grande, o que tem toda a justificação. Mas isto já não aconteceu com o Manuel Carvalho? Ora, aí está. Começou assim, mas dá-me a ideia que não foi assim que acabou. É por isso que ele sai? Não é por isso que ele sai. Mas é por isso, e uma vez que eu posso agora estar a falar disso, porque eu já vinha sentindo isto há algum tempo, mas ele ainda cá estava. Eu estou agora preocupado com o próximo. Eu espero... Mas o que é que mudou aí? Foi o novo governo ou o Ministro dos Estrangeiros Paulo Portas com novas diretivas? Pois, eu isso não sei. Não estou dentro, estou dentro do problema. O que eu sei é que se assistiu a uma interferência muito grande de Pequim, de tal modo que, isso é visível, da nossa embaixada, do embaixador, isso tem efeitos muito negativos. Em primeiro lugar, a entrada de pessoas estranhas, pessoas locais aqui, que vão dando uns bitates e que vão dando umas informações para o consulado, para o embaixador. É difícil, quem conhece bem aqui Macau, não é difícil perceber que não são propriamente ingênuos esses conselhos que são dados, não é? Então digamos que Manuel Carvalho movimentava-se num terreno minado? Deixa-me só acabar, Jorge, por favor. E depois, a verdade é esta, é que a necessidade às vezes,
só nas áreas comerciais e nas áreas de ligação à comunidade, são de resposta muito rápida. Não dá para estar agora a telefonar ou a ligar para Pequim permanentemente. E, portanto, esta dependência que se começou a acentuar na parte final parece-me muito negativa. Acho que sim. Acho que na parte final ele estava completamente minado e é uma daquelas coisas que o cônsul não poderá dizer, nem pode justificar, e eu também não tenho dados que confirmem, mas tenho este dedinho de muitos anos aqui que me diz que realmente então, alguma coisa correu mal e que não pode continuar. É um problema que provavelmente irá afetar o novo cônsul também. É um problema que poderá afetar o novo cônsul. Eu julgo espero que não, uma vez que ele traz por trás de si esta bagagem política que se calhar o cônsul Manuel Carvalho não tinha, e nem tinha obrigação de ter, porque é um diplomata, mas este, porque tem, talvez, e também porque vai haver uma mudança de embaixador em Pequim, e talvez o próximo embaixador não tenha capacidade imediata para poder encontrar, digamos, uma forma de o problema, portanto, estará no embaixador e não na política do Ministério dos Estrangeiros. Bom, mas o embaixador é que reporta para Lisboa, não é? E, portanto, não poderá o embaixador, não poderá o Ministério aliar-se do que diz o embaixador. Agora, também a verdade é esta. Em Lisboa há uma ignorância muito grande em relação a Macau, enfim. Uma coisa é estudar os dossiês, ler os dossiês. Outra coisa é compreender estas especificidades, que neste caso concreto é único, não é? Porque em França ou na Alemanha os consulados dependem, obviamente, do embaixador. Aqui não foi assim. E não foi assim por uma razão. E não foi assim porque realmente é necessário uma resposta de Macau, uma resposta a Macau, aos problemas de Macau, que não têm a ver com o que se passa em Pequim ou em Xangai. Eleições legislativas 15 de setembro. Bom, já se adivinhava que era mais ou menos por essa altura, não é? Portanto, não é surpresa nenhuma. Já há gente aí em campanha, não é? Acho que também há umas pessoas que já atiraram os foguetes, mas que depois agora vão recolher as canas e, portanto, lá mais para a frente a gente poderá determinar o que é que vai acontecer. Vai ser um momento animado, como costuma ser, não é? Uma campanha alegre. Uma campanha alegre. Esperemos que os problemas de ilegalidades que foram sucedendo nos últimos anos não venham a suceder, para o que também certamente contará o facto das autoridades terem agora uma experiência muito maior sobre este problema. E, portanto, vamos ver o que é que vai ser. Festival Literário Rota das Letras, ele já começou. Uma grande iniciativa, uma boa iniciativa e uma grande iniciativa, não é? É evidente que o que por aí corre mais é de que, bom, são muitas coisas ao mesmo tempo. É verdade, eu não sei se não terão que repensar e talvez em vez de uma semana, 2 semanas, porque o problema todo é assim, as pessoas vêm cá durante estas semanas, têm que aproveitar, não é? Mas eu também, parece-me que este programa foi já muito bem engendrado, muito bem imaginado, porquanto tem públicos diferentes e, portanto, o público das sessões da manhã não é obrigatoriamente o público da tarde. E, portanto... E nomes de peso. E nomes de peso para a comunidade portuguesa. Agora, evidentemente, o problema todo aqui, aliás, ontem referido por uma das pessoas, foi até que ponto é que vai ficar aqui alguma coisa. Eu acho que vai ficar alguma coisa. Fica sempre alguma coisa. E fica também sempre alguma coisa na mente dos escritores, porque passam a ter acesso a uma Macau que a maior parte deles desconhecia. Nova liderança chinesa? Também sem surpresas nenhuma, não é? Já sabíamos. Eu estou convicto que não vai haver... Pronto, houve já esta imediata atenção a certos setores que a população considera serem altamente corruptos. Como o caso do Ministério dos Caminhos de Ferro, não é? E, portanto, isso é óbvio que tinha que ser agora já, não é? Resolveram já isso, mas depois, em relação a Macau, não vai haver alteração absolutamente nenhuma.
já se falou muito sobre isso, não vai haver alteração nenhuma. Xi Jinping é uma pessoa que teve a tutela de Macau durante os últimos 10 anos e, portanto, é um conhecedor profundo. O que dizem dele é que é uma pessoa que estuda muito os dossiês. Ele, quando foi para ali a região de Fujian, isto é da história, da pequena história, não é? Estudou muito a história daquela zona e diz ele porque, sem estudar a história, a gente não conhece os locais por onde vai. E, portanto, ele conhece bem. Julgo que não vai haver surpresas nenhumas. Aliás, a primeira surpresa é esta de dar liberdade a Guangdong na Ilha da Montanha, o que vai facilitar o relacionamento com as empresas de Macau. Mas é pouco previsível que haja uma reforma política no seio do Partido Comunista do Estado? Não, sem dúvida nenhuma. Não vai haver. Pelo menos à maneira tradicional, à maneira ocidental, não vai haver. Isso está toda a gente hoje convencido que isso não vai acontecer. Seria uma grande reforma, como alguém já disse, seria como o que sucedeu com Gorbachev, não é? O Gorbachev é que depois... Mas a China sempre preferiu o contrário, primeiro as reformas económicas e mais tarde... Portanto, o que eles queriam dizer, a minha leitura é que primeiro as reformas económicas e segundo as reformas económicas e terceiro as reformas económicas. A reforma política será um dia em que aquilo estourar, em que houver uma implosão. Isso, enfim, acho que toda a gente assusta-se com isso, até aqui em Macau, mas também todos os outros grandes países se assustarão com uma implosão na China, porque nunca se saberá o que dá, e, portanto, é altamente improvável, o que não quer dizer que as implosões é como os tsunamis, não se prevêem. Não é? Novo Papa, conclave começa amanhã. E parece que vai ser uma resposta muito rápida, parece que até quinta-feira que vamos ter um Papa. Europeu? Isso, faço a mínima ou de países emergentes? O Espírito Santo não me informou e, portanto, eu não sei o que... Mas a Igreja Católica está manchada com estes casos de alegado encobrimento, de escândalos financeiros e sexuais. Estou muito de acordo com Dom José Policarpo, que ontem disse que a necessidade de haver um Papa que mude o rosto da Igreja. O rosto da Igreja. Isto é, a cara, que limpa a face da Igreja. Porque tem havido escândalos a mais, é preciso um Papa com determinação, com coragem de colocar a Igreja num caminho diferente. O Chávez morreu. Qual é o legado do chavismo? É um legado complicado. Um legado de divisão do país, um legado em que faz muitas coisas boas para os pobres e ajuda muito, digamos, mas mesmo assim não conseguiu acabar com a pobreza nem mudar a face económica da Venezuela. Em 14 anos esteve no poder. E nunca acabará. Mas, de qualquer modo, ajudou muitos pobres a saírem da pobreza, portanto, ajudou muito à imagem do que sucede em Cuba, não é? A educação, a saúde também. Agora, depois também, graves atentados aos direitos humanos. Toda a gente sabe isso, é óbvio. Nunca se mataram tantas pessoas na Venezuela. Era um grande país e agora está num país à beira da reconstrução. Não há aqui um exagero do atual regime ou governo da Venezuela quando tomou a decisão de embalsamar o corpo do Chávez, comparando a Lenin ou a Mao Tse-tung? Não, mas o exagero maior é fazer as eleições já em 14 dias e tentar cavalgar à sombra desta emoção e tentar ir para a frente com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, que isso é uma coisa completamente... nem já... Acho que a Coreia do Norte também tem embalsamado, não é? Só mesmo esses países é que fazem essas coisas. Pronto, a gente temos que respeitar o sentir dos povos. E no momento em que ele morreu, devemos reverenciar-nos, baixar a cabeça perante a morte de uma pessoa que marcou profundamente a Venezuela e marcou também a África do Sul, não é? E também mostrou caminhos novos para fazer. América do Sul. África do Sul. América do Sul. Mas, sem dúvida nenhuma, também não vamos ignorar os dislates que foi fazendo ao longo deste tempo, não é? E realmente tem um país dividido e um país com graves problemas de união. Vamos ver o que vai suceder. José Rocha Diniz, obrigado. Muito obrigado, João.